Boa noite, amados, paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais uma reunião profética. Obrigado por você já estar aqui comigo nessa noite. E não vai se esquecendo, já deixando aquele seu like, se inscrevendo no canal GDA Guerreiros da Aliança, curtindo, comentando, compartilhando essa live para que mais pessoas sejam impactadas através da palavra de Deus. Se você pode continuar nos abençoando, aqui do ladinho da tela está o QR Code para você fazer a tua contribuição. Na descrição do vídeo, o Pix. Hoje é uma noite de primícias, por isso que você está vendo a mesa cheia daquilo que temos para oferecer para o Senhor. Quero que já agradecer a todos os primicistas, todos aqueles que têm ofertado na mesa do Senhor. Você que de alguma forma tem nos abençoado para que isso aconteça. Hoje a palavra está lá em Atos capítulo 5, do verso 40 ao 42. E hoje é uma palavra para líderes. Então você que está me assistindo, você que tem nos acompanhado, você que está aí, congrega em outra igreja, mora em outro país, se você puder, mostre essa palavra, essa pregação para o teu pastor, para o teu apóstolo. Tenho certeza que vai edificar a vida dele, vai ser bênção para ele, para a igreja, para a família e para a vida dele. Amém? E o tema dessa noite é silêncio profético. Silêncio profético. A palavra diz assim: e as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhe que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Amém? Por que o tema dessa noite é o silêncio profético? Vemos algumas vezes na Bíblia alguns homens de Deus se dirigindo à presença, dizendo: Senhor, não esconda de mim o teu rosto, volte os teus ouvidos para mim, para o meu clamor. E parece que Deus está em silêncio. Se você pegar o período interbíblico ou intertestamentário, que é entre Malaquias, o Antigo Testamento, e o Novo Testamento, tem uma página em branco. É o período de 400 anos que, teoricamente, Deus se calou. Então, me lembro, em uma das viagens para Israel, uma guia judia tinha me dado um presente, e ela disse: todas as vezes que você precisar, você usa isso. E alguém falou assim: mas nós temos Jesus. E ela disse: sim, mas nós só temos a Deus, e Deus está calado. Aquilo deixou eu triste, porque com o passar dos dias, buscando a presença de Deus, durante o meu percurso, eu já ouvi muitas pessoas dizendo: se Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Não sei se você já ouviu isso, ou se até você já falou isso. Se Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Eu posso dizer algo para ti? Se Deus está em silêncio não é porque Ele está trabalhando, é porque eu não estou trabalhando. Porque Deus fala o tempo todo. Porque até no silêncio dele, Ele fala. E quando você tem intimidade com o Pai, só de você olhar no olho dele, Ele fala com você. Um gesto, num olhar, num abraço. Deus está falando o tempo todo. O tempo todo. E Ele fala através das suas atitudes, das suas formas, das suas multiformas. Então, quando eu me deparo com o silêncio de Deus, é porque, na verdade,
eu não estou conectado o suficiente para ouvir o que Ele quer dizer. E eu preciso entender, por isso que hoje é uma palavra para líderes, eu preciso entender as etapas daquilo que Deus quer conversar comigo. Porque Deus primeiro, Ele vai usar a sua criação para falar conosco. Ele vai usar os animais, Ele vai usar o vento, Ele vai usar a natureza, o mar, o sol, a chuva, Ele vai usar. Quando eu não entendo aquilo que Deus está querendo me falar através da sua criação, então Deus vai enviar os seus anjos. Então, por exemplo, no meio de um caos, no meio de uma tormenta, Deus ele vai falar no meio dessa tempestade, no meio desse caos, Ele vai usar a natureza. Algo ali no meio da natureza Deus vai usar. Ele fez isso com Elias, dizendo o que você faz aí quando ele estava escondido na caverna, lá em 1 Reis 19, porque ele estava fugindo com medo de ser morto de Jezabel, esposa do rei Acabe. E Deus mandou vento, mandou terremoto, mas a palavra diz que Deus não estava no terremoto, no vento. Todavia, era parte da natureza de Deus. Então, no meio do caos, no meio de que acontece tudo, a natureza vai falar contigo. E Deus se esconde no meio da natureza, porque depois que o homem perdeu a conexão com a presença, essa foi a forma que Deus usa para falar com os seus. Se eu não consigo, então, a partir do momento que eu entendo a criação, ou se eu não escuto a criação, Deus vai enviar os seus anjos. Talvez vai chegar anjos para falar contigo e você vai achar que são pessoas normais. Simplesmente alguém vai aparecer do nada, vai te dar um recado, vai te dar uma mensagem, uma pessoa que nunca te viu na vida. Talvez você ache que é uma pessoa normal, mas pode ser um anjo. Se você não escuta o anjo, Deus envia então um profeta, um apóstolo, para falar, porque a última instância de Deus é um apóstolo, um profeta para falar. Então, se eu não consigo ouvir a sua voz, nesses três quesitos, criação, anjos e profeta, dificilmente eu vou escutar a sua voz. Existe um perigo quando eu digo assim, tudo que eu falo aqui para vocês é porque eu já passei por isso. Existe um perigo quando eu falo assim, Deus está tratando, Deus vai falar comigo, Deus está falando comigo, eu falo com Deus, Deus fala comigo. Você fala com Deus, Deus fala com você. Então se você passa, eu também, por um problema, dificuldade, fale com Ele. Se Deus é Deus e soluciona tudo, se Ele fala com você, então por que Ele não fala e te dá a solução para o teu problema? Por isso, Deus levanta homens e mulheres de Deus, para que nós, como ovelhas, precisamos estar debaixo do quê? Da autoridade, submissão e ter a humildade de falar, me ajuda e me ensina. Por isso Deus estabeleceu e levantou apóstolos. Você fala, mas eu tenho o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a pessoa de Jesus. E Jesus disse isso antes de subir, que o Espírito Santo viria para trazer o quê? Conselho. Sabe, você não está pensando em nada, de repente vem uma voz, é a minha voz da consciência. Não, é o Espírito Santo. Está falando com você. Ele te convence do pecado, Ele te concede dons, Ele é o mediador entre o natural e o sobrenatural, e Ele intercede ao teu favor. Mas quem vai te ensinar a trilhar o caminho foram os apóstolos levantados por Deus. Por isso Jesus deixou a igreja.
Porque antes deles serem chamados cristãos em Antioquia, eles eram chamados de seguidores do caminho. Porque eles são levantados por Deus para te mostrar como andar pelo caminho. Agora, não tem como você andar por um caminho arrastado. Eu preciso querer andar neste caminho. Só que os apóstolos, antes de chegarem à maturidade, verdadeiramente serem despertados em Deus, eles negaram Jesus, eles traíram Jesus, fizeram tudo de errado. Até que um apóstolo de fato desperte os seus sentidos e viva aquilo que Deus o chamou, ele também vai errar. A diferença é que dentro dele, Deus colocou algo, um chamado, para ajudar os santos, os separados, as pessoas que querem a Cristo, seguir e trilhar o caminho. Entende isso? E tudo isso aqui começa em Atos capítulo 5, lá no começo, quando Ananias e Safira foram levar dinheiro para Pedro, o dízimo, e eles mentiram. Eles ocultaram a parte. Eles omitiram aquilo que de fato pertencia aos apóstolos. O que aconteceu? Ananias e Safira morreram. E isso tomou uma proporção tão grande no reino, naquela época, que as pessoas começaram a temer os apóstolos. E por onde eles caminhavam, eles faziam sinais, maravilhas e prodígios. E eles ficavam tão admirados com os sinais, maravilhas e prodígios que começaram a trazer todos os doentes, endemoniados para o meio da cidade, para que quando Pedro passasse juntamente com os outros apóstolos, a sombra dele curasse. Só que se você olhar para uma igreja de um pastor, você vai ver muitas ovelhas, porque dentro de um rebanho onde um pastor governa, tem muitas ovelhas. Se você vê um evangelista falando, você vai ver uma multidão de pessoas. Mas se você vê um profeta e um apóstolo, dificilmente. Por quê? Porque as pessoas querem os sinais e as maravilhas, mas não querem caminhar junto. Tanto é verdade que eu estou dizendo que no verso 13, diz isso: todavia, ninguém de fora tinha coragem de se juntar-se a eles, ainda que o povo os tivessem em grande estima. O povo admirava, mas não tinha coragem de andar junto. Por quê? Por causa dessas atitudes deles que eu vou falar aqui. Por eles serem o representante no Novo Testamento, porque antes eram os profetas, depois partiu a ser os apóstolos, o representante daquilo que Deus estava emitindo para o povo, eles começaram a pregar em praça pública, e o que o sumo sacerdote manda fazer? Manda prendê-los. E manda prendê-los em praça pública para que todo mundo que visse não cometesse o mesmo erro de falar do nome de Jesus. Só que a palavra diz que no meio da noite, Deus envia um anjo que abre a cela, passa no meio dos guardas, abre a cela, manda Pedro e os demais apóstolos saírem e diz: continua pregando a salvação. No outro dia, o chefe, o sumo sacerdote, o pessoal do concílio, do sinédrio, tragam os homens aqui. De repente alguém diz assim: olha, não tem ninguém na prisão não. Como assim? Como não tem mais ninguém na prisão?
E chegou na prisão, a prisão estava fechada, trancada, com os sentinelas, os guardas na porta, e ninguém viu eles passarem. Por quê? Porque durante o dia é hora da palavra ser proclamada, mas durante a noite é hora das cadeias serem quebradas. Aleluia. É durante a noite, quando todo mundo dorme, que Deus quebra correntes, que Deus levanta os seus apóstolos para caminhar com os anjos e preparar aquilo que vai ser entregado no outro dia. Então procuraram eles, e onde que eles estavam? Pregando na praça. Trouxeram eles, colocaram eles, só que não bateram por medo de serem apedrejados por causa do povo. Colocaram eles diante do concílio do Sinédrio e disseram: por que vocês continuam pregando sobre o nome de Jesus, que eu disse para vocês não pregarem? Pedro então se levanta e fala assim: vocês mataram esse Jesus que veio trazer arrependimento e perdão dos pecados para Israel, e vocês têm a chance de se arrependerem. Se eu fosse vocês se arrependiam dos seus pecados e também se convertiam a Jesus. Aqueles homens ficaram enfurecidos e falaram: vamos matá-los. Então um homem chamado Gamaliel, um dos grandes, se não o maior da época, rabino, inclusive foi mestre do apóstolo Paulo, um homem justo, fariseu, conhecedor da lei, que compreendia que não havia salvação se você não cumprisse tudo que estava nas Escrituras. No entanto, isso era impossível, alguém que conseguisse cumprir toda a lei. Ele tinha uma escola chamada Escola de Riel, que era uma escola onde ensinava de uma forma mais humanizada a presença de Deus através da lei. Gamaliel então se levanta, era um homem respeitado, e diz: meus caros, eu preciso dizer algo a vocês. Pensem bem em fazer algo com esses homens. Digo isso porque tempos passados agora, um homem chamado Teudas foi levantado e teve 400 seguidores. No entanto, foi perseguido e morto. E os seus discípulos também foram mortos e não deu em nada. Depois de Teudas, foi levantado Judas, o Galileu. Um homem também que foi um revolucionário, também tinha discípulos e foi morto, e os seus também, e não deu em nada. Então posso dizer algo para vocês? Se não for da parte de Deus, não se preocupem. Esses homens que agora pregam não vão dar em nada. Mas se estes homens forem de Deus, ninguém poderá impedi-los, pois vocês estarão em guerra contra o próprio Deus. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Então aqueles homens ficaram assim, paralisados. Vamos fazer o seguinte então, vamos dar uma surra neles, pelo menos para eles aprenderem a não falar mais o nome de Jesus. Leva eles para os açoites. Levaram os apóstolos para os açoites, principalmente Pedro e João, e ali apanharam. Sabe o que a palavra diz? Que eles saíram dando risada, saíram felizes. Nós apanhamos por causa dele, reconheceram quem somos nós. Sabe o que eles fizeram? Voltaram para a praça pregar. Voltaram para o mesmo lugar onde foram presos, aonde foram pegos, para falar do nome de Jesus.
Hoje eu vim trazer aqui 4 bases que vai te fundamentar em Cristo se você conseguir compreender e aplicar isso. Se eu fosse você, eu tomava nota disso. Hoje eu estou pregando com temor da palavra, não que os outros dias eu não pregue assim. Então, quando eu entendo isso, se de fato eu quero virar uma chave e quebrar esse silêncio, e o que isso tem a ver com o silêncio? Lembra que eu disse no começo que não é Deus que se cala? Sou eu que não trabalho? Esses homens, eles entenderam como quebrar o silêncio do mundo espiritual. E o primeiro tópico aqui para mim e para você é entender o preço do conhecimento. Pagar pelo conhecimento. O preço. No físico, no emocional, no financeiro e no espiritual. Quanto vale o conhecimento? Quanto vale você ter esse conhecimento? O quanto vale você se dispor a ter isso? Porque a questão não é só financeira, é física, é emocional. É como eu me porto em relação ao que eu estou recebendo. Fisicamente. Como eu me porto em relação ao que eu estou recebendo emocionalmente. Eu abri meu coração para receber? Se Deus levantou aquela pessoa para de fato te mostrar como é o caminho, como eu estou me comportando fisicamente diante dele. Ah, mas eu não posso endeusar aquela pessoa. Não, mas não é. Aquela pessoa é falha como você. Mas Deus levantou ela para aquele chamado. Da mesma forma como se eu tiver um problema no meu celular, eu não vou levar num técnico para arrumar meu celular. Aquela pessoa, por mais falha, defeito que tenha, talvez mais defeito que eu, ela foi levantada por Deus para me ajudar a arrumar a parte da minha vida que eu não consigo. Só que eu preciso chegar até ela fisicamente, emocionalmente, financeiramente e espiritualmente preparada para pagar e receber aquele conhecimento. Entende que o posicionamento precisa ser nos 4 níveis? Esse é o primeiro pilar. Segundo, eu tenho estudado na mesa o livro de Provérbios, é receber a correção. É receber a correção, é trazer para si a correção. Quando for levantada uma palavra para te corrigir, para te ensinar, para te dar, para te tirar, você receber a correção. Receber. Eu volto a dizer, se você compreender se nós compreendermos os 4 quesitos hoje, essa base, você não cai mais. Guarda o que eu estou dizendo, você não cai mais. A primeira, então, é eu pagar com o conhecimento. Talvez eu não consiga pagar financeiramente, mas o meu físico eu tenho que pagar. Eu me dispor. O que eu faço? Como é que faz? O que eu tenho que fazer? Me ajuda. Para isso eu tenho que o quê? Me submeter, eu tenho que me humilhar. Todo aquele que é humilhado será exaltado. Ah, mas eu estou me humilhando diante de Deus. Não. Humilhar não é ficar, ai, pelo amor de Deus, não é isso. É você se colocar. Lembra que Jesus ele diz aquele, é preferível que você sente no final do que você sente à frente, porque se você sentar à frente numa festa, alguém pode te falar para sentar atrás, e se você sentar atrás, alguém pode chamar a sentar à frente. Mas receber a correção é você estar sentado à frente e for chamado para se colocar atrás e não se doer por isso. Olha, por favor, você pode sentar lá atrás? Ah, não acredito que ele falou isso para mim.
Não, é não se doer por isso, porque a sua visão está voltada tanto para o reino, a nossa visão está voltada tanto para o reino, em querer crescer, que você aceita a correção, você aceita se for dado, se for tirado, você aceita. Você paga e ainda aceita a correção. É isso? É isso. Porque é isso que Jesus me ensina subindo no Calvário. Eu recebo a cruz e o que Jesus, ele recebe a cruz e ainda sobe mudo diante da presença de Deus, não é isso? Filipenses fala. O que está acontecendo ali? Ele está me ensinando a obedecer. Terceiro ponto, agradecer por isso. Agradecer pela correção. Agradecer por aquilo que eu estou recebendo, ainda que isso me custe, ainda que isso me doa, ainda que isso corte a minha carne, eu agradeço. Obrigado. Mas não um obrigado da boca para fora, um obrigado aqui dentro. Um obrigado aqui dentro. Quarto, se sentir feliz e grato. Isso gerar um sentimento em você capaz de te motivar a entender e a dizer para si mesmo: se Ele está me ensinando, se Ele está me corrigindo, se Ele está fazendo isso comigo, é para o meu bem. E glória a Deus por isso, porque eu estou crescendo. E glória a Deus por isso, porque eu estou tendo a oportunidade de melhorar, de vencer os meus traumas, vencer as minhas dificuldades. Entende o que eu estou dizendo? Você entende que Deus levantou homens? Quando eu falava para Deus sobre essa palavra, eu falava: Senhor, por que isso? Deus falou assim, algo que uma filha minha espiritual disse: às vezes o que nós precisamos é de educação. Obviamente que nós estávamos falando de um outro assunto, mas o que nós precisamos é de educação. Assim como nós precisamos às vezes de educação financeira, precisamos de educação espiritual. A igreja atual perdeu a referência do que a igreja primitiva era. A igreja atual perdeu a essência do que era a igreja primitiva, porque a gente acabou se perdendo no caminho também. Eu acabei me perdendo no caminho. Eu que era para ser alguém que apontava o caminho, acabei me perdendo no caminho. Como então achei o caminho? Tive que me colocar debaixo de alguém que estava acima de mim e que entendia o caminho. E quando me mostrou, e eu me permiti ser tocado na intimidade, ainda que isso me doeu, ainda que isso me feriu, eu aceitei com gratidão. Isso me fez entender o caminho. Então o papel do apóstolo é simplesmente apontar o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Então não é sobre mim, não é sobre o Derek, não é sobre o GDA, não é sobre a denominação, não é sobre o João, sobre o Pedro, não, é sobre Ele. Ele é o caminho. Mas Jesus deixou os apóstolos para apontar o caminho. Senão como que nós iríamos saber? Mas a dificuldade, como está descrito aqui no verso 13, todavia ninguém de fora tinha coragem de se juntar a eles, ainda que o povo os tivesse em grande estima. O povo gostava deles, queria estar com eles, mas não tinha coragem de se juntar com eles. Não é porque faziam sinais, maravilhas e prodígios, não tinha coragem de se juntar com eles, porque dava 5 minutos na cabeça deles e eles iam no meio do povo pregar, mesmo sendo açoitado, mesmo sendo preso. Agora todo mundo quer os sinais e maravilhas. Quem quer ser açoitado, quer ser preso? Não é verdade?
Então, se Deus levantou um apóstolo no seu caminho, um profeta no seu caminho, e ele de fato amadureceu, cresceu em graça, em conhecimento, é porque ele vai te ensinar sobre o caminho. Agora eu te pergunto, quanto vale isso? E por que se colocar em uma posição onde você não se permite ser ensinado? Posso dizer uma coisa? Para curar as feridas que estão aí, precisa tocar na ferida. Não tem como o médico curar as feridas sem tocar nelas. Não tem como. Só que isso tem que partir de quem? O médico não vai lá na sua casa. Está doente? Você tem que ir lá no consultório e falar: eu estou doente. Não tem vergonha nenhuma em você falar que está doente. A vergonha é você permanecer doente e não querer ajuda. Tem momentos que Deus trata conosco e nos coloca em um lugar onde Deus quer tratar. Mas quem que Deus vai usar para te tratar? Ou você acha que você vai ser tratado sozinho, pela força? Quem que Deus vai usar para te tratar? Você entende que Deus vai usar homens para tratar homens? Eu vou falar de outro jeito. Deus vai usar homens falhos para tratar homens falhos. Ah, mas como é que ele pode falar isso de mim, sendo que ele é falho também? Porque não é ele, é o que está nele. Você entende isso? Ah, mas ele está falando isso de mim, mas ele fez isso. Sim, mas Deus colocou nele o chamado, não em ti. Deus colocou o dom nele. Ah, porque Deus gosta mais dele? Não, porque ele foi chamado para aquilo. Será que é difícil entender isso? Não se trata de quem é melhor, quem Deus gosta mais, não. Se trata de quem Deus chamou para isso, ou para aquilo. O corpo de Cristo tem a ver com isso. Aleluia. Então Deus está dizendo assim: olha, sabe por que eu coloquei ele na sua vida? Porque é ele que vai tratar dos seus traumas. É ela que vai tratar dos seus traumas. Ah, eu não quero. Aí você vai ficar nisso, vai ficar cozinhando. O que eu preciso? Eu preciso ter essas 4 coisas que eu disse para vocês em mente, para poder sentar e então receber esse banquete. Primeiro, entender que eu preciso pagar pelo conhecimento. Mas de graça receber e de graça dai. Cura, milagre, maravilhas e prodígios. Conhecimento tem preço. Segundo, entender que eu preciso receber a correção e não me doer. Pode doer assim, ai! O problema da gente é que a gente vai, por exemplo, eu não gosto de tirar sangue não. Já falo para a mulher deitar para não desmaiar. Sou fraco para isso. O problema da gente é que a gente vai lá para tirar, tive que fazer um exame que teve que tirar tanto tubo de sangue. Falei: moça do céu, deita eu aqui, senão vai ter que fazer os primeiros socorros aqui. E tinha que colher a cada intolerância à lactose. Não sei se você já fez esse exame. Você fica colhendo 200 vezes o sangue. Misericórdia. Falei: moço, eu vou ficar sem sangue desse jeito. O problema é que às vezes a gente acha que a enfermeira que está furando, aí a gente olha para a enfermeira e fala assim: você está me furando porque você é má, você está me machucando. Está doendo porque está enfiando na carne. Mas não, a enfermeira não tem culpa. Você entende isso? Que está doendo porque é carne. Vai doer porque é alma, é carne, vai doer mesmo. Mas não culpa a pessoa, ela não está fazendo por mal. Não é ela. Está doendo porque é a sua carne gritando. Óbvio que a sua carne não vai querer que entre ali, porque é a parte que dói. Mas é necessário.
é necessário. Então eu tenho que receber. Vai, pode furar. Eu tenho que receber a correção. Vai, pode ir. Ai, não gosto de você mais. Você está me machucando. Você está me ferindo. Não é ela, não é ele. Enquanto o nosso orgulho, o nosso ego não for tratado, todas as vezes que alguém tentar nos dar, tirar, corrigir, vai doer. Entende isso? Todas as vezes que alguém falar assim, Fia, estou dando isso aqui para você agora. Ai, obrigada. Fia, agora eu vou tirar. Ah, obrigado. Você não está gostando mais de mim? A gente é bonzinho quando dá e quando tira. Todo mundo quer um pai quando fala assim, vem aqui. Ninguém quer um pai quando fala, agora senta lá. Sabe quando eu descubro que o meu coração está amadurecendo e crescendo na presença de Deus? Quando eu recebo do pai, senta lá. Pai, obrigado. E de verdade, sabe aqui dentro? Obrigado. Porque eu tenho um pai para falar para eu sentar lá. Antes eu não tinha ninguém. Agradecer por isso, se sentir feliz e grato. A pessoa que mais me ensina sobre a gratidão é a Raquel. A Raquel tem 2 anos, tudo ela fala obrigado. E agora, além de falar obrigado, ela fala, você é muito gentil. Ah, você é muito gentil. Falei, de onde que ela tirou isso? Acho que a professorinha da escola fala para ela, né? Acho que ela fala obrigada, e a professora da escolinha fala para ela assim, você é muito gentil, Raquel. Não é possível. Tudo ela fala, obrigado, viu, papai? Você é muito gentil. Eu falei, meu Deus do céu, nem eu falo isso. Tudo ela fala, obrigado. E um dia eu perguntei para Deus nada, eu estava falando assim, mas tanto ela fala obrigado, né? E Deus falou para mim assim, eu coloquei a gratidão dentro da sua casa, e você não entendeu. Para te ensinar. Daqui a alguns dias, não sei se alguns dias, vou postar o testemunho dela. Vou postar o testemunho ainda que eu não falei para ninguém ainda, da Raquel. Estou pensando em como bolar esse testemunho, porque é muito forte. Muito forte. Muito. E doeu muito. Rasgou. Quantas noites eu e minha esposa rasgou, doeu. E esse fim de semana a gente foi passear. Eu estava vendo as crianças brincando na piscina. Eu vi ela pulando na piscina, dando risada. E Deus falou para mim assim, lembra o que Satanás falou para você dela? Aí me lembrei direitinho do primeiro dia que ela foi internada. Eu falei, lembro. Ele falou que ela ia morrer. E Deus falou assim, olha agora. Tá vendo? Tudo que ele te fala é mentira. Mas o que eu falo é verdade. Então vou postar esse testemunho. Vamos lá. Então Deus, Ele está falando conosco, sim ou não? O tempo todo. Fala assim, Deus fala comigo. O tempo todo. Então eu preciso me movimentar. Não, eu estou no tempo de Deus tratar comigo. Então procura alguém para te ajudar a tratar. Sozinho você não vai. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Essa é a verdade. E às vezes acontece um monte de coisa na minha vida e na sua, para que eu e você tenha a hombridade de pedir ajuda. Você fala assim, nossa, mas precisou de acontecer tudo isso para eu chegar e pedir ajuda? É. Porque enquanto você estava lá, você estava na zona de segurança.
Aí foi quebrando, 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 quebrando. Você conhece o fundo do poço? Eu fui mais para baixo. Até eu decidi pedir ajuda. Me ajuda aí. Olha o que a palavra diz agora lá em Mateus, capítulo 10, verso 1. É que assim, diferente de outras profissões, vou falar assim para que você possa entender o que eu estou dizendo. O reino trata do nosso ego, por isso que é tão difícil. Mas é a mesma coisa que eu ter um problema, saber quem pode me ajudar e não querer levar para aquela pessoa solucionar. Eu tenho um problema no meu celular. O meu vizinho é técnico de celular, sei lá como é que chama, né? Não tenho problema nenhum. A gente não tem problema nenhum em pegar, atravessar a rua. Por favor, você pode me ajudar? Quanto que você cobra aí para consertar o celular? Eu estou com um problema na mesa. Eu vou levar até o marceneiro, carpinteiro, sei lá, e falar, quanto você cobra para mim? Como é que fica? Mas eu tenho um problema aqui no meu orgulho. Do outro lado mora um apóstolo. Vou pedir para ele não. Na igreja, não vou falar com ele não. Eu não vou dar trabalho para ele não. É a mesma coisa, você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas por que a gente tem essa resistência? Pergunta por quê? Porque mexe na nossa alma. E demorou tanto tempo a gente se levantar, demorou tanto tempo a gente conseguir vencer na vida, demorou tanto tempo para a gente se reerguer sozinho, para chegar alguém agora de fora e falar o que eu devo, o que eu não devo fazer? Não vou. Só que aí a gente não avança. E tudo que Deus está esperando para falar conosco e quebrar esse silêncio, é isso. Quebrar as objeções, os preconceitos. Capítulo 10, verso 1 de Mateus. Jesus, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Sabe o que é todas as doenças? É físico, é emocional, é financeiro e é espiritual. Todas as doenças. Deu poder para curar todas as doenças. Mas eu vi o Pedro traindo Jesus ali, viu? Eu vi você traindo, Pedro. Você é um traidor. Você quer agora vir curar eu? Jesus fala, não aceito. Então você não entende sobre reino. Porque o reino, um dia o cara é traidor, no outro dia ele é um adorador. Mas não acontece isso. Acontece. Porque só quem conhece o nosso coração é Deus. Deus transforma o ladrão num príncipe no outro dia. Ele transforma o orgulhoso no humilde no outro dia. Ele transforma um soberbo no adorador no outro dia. Verso 10, olha a orientação que Jesus dá para os apóstolos. Não leveis sacolas de viagem, nem túnica mais, segundo par de sandálias ou cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Jesus chamou os apóstolos e falou o seguinte, vocês vão falar do reino. É igual, trouxe um rapaz aqui para ver a igreja, que vai arrumar a igreja. E ele começou a falar as coisas para mim, eu falei assim,
Chamei, falei, ô, vem aqui, filho. Chamei um filho meu aqui, liguei para minha esposa, falei, pode falar com eles? Eu não entendo muito isso aqui não. Eu só sei pregar a palavra. Ele falou, você só sabe pregar a palavra? Eu falei, já achei que ele ia falar alguma coisa, né? Ele falou, você não precisa de mais nada não. O principal você tem, deixa que o resto a gente faz. Então quando chamou os discípulos, quando chamou os apóstolos, falou para eles assim, vocês só vão pregar, leva a mensagem. Eu quero que vocês levem a mensagem, e não quero que vocês levem nada com vocês. Por quê? Porque quem se levantar no meio do caminho para abençoar eles, vocês vão estar fazendo para mim. Verso 11: em qualquer cidade ou povoado em que entrar, olha, escuta isso, procurai alguém digno de vos receber, ficai nessa casa até vos retirardes. O que significa digno de vos receber? Alguém que te receba com honra. O que é honra? Alguém me perguntou isso esses dias na internet. Eu já falei, vou falar de novo. Honra é tratar com distinção, com separação, é entender o que aquela pessoa carrega. Tratar com honra é isso, é tratar de forma separada, é entender aquilo que a pessoa foi chamada, aquilo que a pessoa carrega, a mensagem que ela tem. Eu vou tratar com honra, vou tratar diferente. Isso é honra. Então ele está falando assim, digno de vos receber, é nesse sentido. Uma casa que recebe com honra. Nela, Jesus está falando, nessa casa, você fica nela, até a hora que você achar que deve sair. Verso 12, quando entrar na casa, saudai-a. Como assim? Pai seja convosco. 13, se essa casa for digna, que a vossa paz repouse sobre ela, se todavia não for digna, que a paz retorne para vós. De novo, se a casa for digna, que a vossa paz, que paz? Shalom, que o judeu fala, paz, significa plenitude nos 4 níveis. Jesus está falando assim, eu estou enviando vocês com o meu Espírito dentro. Se vocês entrar nessa casa, essa casa receber vocês, vocês vão deixar ali a paz. Vocês vão deixar ali plenitude nos 4 níveis. É como se é que é difícil eu falar o que eu estou enxergando. Minha mãe às vezes tem isso. Eu queria falar uma coisa para você, não sei como é que eu falo, não sei como é que é. Eu só sei que é. Sei como é que é, mãe? É que eu estou pensando aqui, eu não consigo falar. Está na ponta da boca, mas não sai. É mais ou menos assim. É como se você enchesse e transbordasse. Porém, se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, assim que sair daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, e com toda certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquelas pessoas. Meu Deus, eu tinha esquecido desse versículo 15, haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra. Alguém lembra o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Caiu fogo do céu e destruiu tudo. Deus está dizendo que vai ter mais tolerância com Sodoma e Gomorra do que alguém que não honrou um profeta que entrou na sua casa. Porque ele foi lá para apontar o caminho e deixar a paz. E não levou nada. Na verdade ele levou tudo. Porque ele levou o quê? A mensagem do reino. Então Jesus está dizendo assim, quando você entrar numa casa, você presta atenção. Se eles vão ter preparado uma mesa para vocês. Preparou com honra, um quarto para vocês dormir, uma mesa para vocês comerem, uma roupa para vocês vestirem nessa casa. Entendi. Nessa casa você fica. Porque você vai deixar ali a paz. Verso 40. Quem vos recebe
a mim mesmo me recebe. E quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou. Olha aqui, não são palavras minhas não, são palavras de Jesus. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que enviou. Então como que eu quero que Deus entre na minha casa e habite em mim, se eu não consigo receber o homem de Deus? Olha o que a palavra diz, volta lá, verso 14, porém se alguém não vos receber, nem der ouvido às vossas palavras. Tudo que está sendo ministrado aqui, é para que eu e você entendamos como quebrar o silêncio, para Deus voltar a falar. Porque Deus quer falar. Deus quer falar. Lucas 16, verso 22. Essa aqui é uma passagem conhecida. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Aqui o problema não é dinheiro ou sem dinheiro, ok? O problema aqui é que um era soberbo e um era humilde. É que usou essa analogia para as pessoas entenderem. Mas no Hades, Hades significa lugar de tormento, esse lugar existe. Quem não morre em Cristo, quando você morre, a partir do momento que você morreu agora, você vai para o Hades, você vai ficar sendo atormentado até a volta de Jesus. Se você não morreu salvo agora, você vai fechar o olho, abrir e você está no lugar de tormento. No Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Lázaro é o pobre, não é o Lázaro que morreu no túmulo lá não, tá? Esse aqui é outro Lázaro. Então gritou, pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe em água, olha aí, a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. O cara estava queimando. Eu não quero seguir esse Jesus não. Você vai morrer e você vai acordar no Hades. O desespero é tão grande que você vai querer que alguém molhe aqui, ó, a ponta do dedo e põe na sua língua. No entanto, Abraão lhe replicou, filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui está sendo consolado, enquanto tu está padecendo. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Ou seja, tem um abismo entre céu e inferno. Não tem como que está aqui embaixo para cima, e nem quem está em cima e para baixo. Diante disso, ele suplicou, pai, então eu te imploro, que mande Lázaro à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, e permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para esse terrível lugar de sofrimento. Olha o que o rico vai dizer. Abraão, faz o seguinte então, fala para o Lázaro, mesmo morto, aparecer lá em casa, para os meus 5 irmãos, e falar para eles de uma vez por todas se converter, porque eu não tenho jeito mais então, mas pelo menos eles consertam a vida deles para eles não virem para cá. Agora escuta isso. Contudo Abraão afirmou, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Quem é Moisés? E os profetas, os homens levantados por Deus, porque Moisés que simboliza a lei. Eles têm a palavra e tem os homens de Deus, que os ouçam. Mas ele insistiu, não pai Abraão,
se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, afirmou: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Em outras palavras, está dizendo assim: se você não escuta o profeta que Deus se levantou para colocar na sua frente, como você vai ouvir Deus? Como que você vai ter contato com o sobrenatural? Tampouco você vai se converter se acontecer a coisa mais extraordinária. O povo não se convertia, o mar abria. Que é mais coisas extraordinárias que aconteciam no deserto. A roupa crescia no corpo, saía água da pedra, pão caía do céu. As pessoas viam o sobrenatural todos os dias e não se convertiam. Por quê? Porque o problema é que elas não escutavam o líder, não escutavam o profeta, não ouvia, não queria ouvir. Eu, quando ouvia, queria ouvir aquilo que queria para ela. Se falasse uma palavra mais dura, se doía. Se corrigia, aí já chorava. Não pode ser assim. Aprenda a ter gratidão, porque aquela pessoa está sendo um instrumento de Deus. Se você não acredita naquela pessoa que está sendo um instrumento de Deus, se você não acredita que ele é porque infelizmente hoje em cada esquina tem um apóstolo. Hoje chega alguém de fora e fala assim: ó, estou te consagrando apóstolo. O cara vira apóstolo. Para você ser considerado apóstolo, você tem que estar diante de uma congregação de pessoas, de líderes. Você tem que ter visto Jesus e o próprio Senhor tem que ter falado contigo, e tem que ter confirmação diante de homens de Deus que confirmem esse chamado. Mas se você não acredita no chamado, se você não acredita que este homem, um profeta, um apóstolo, foi levantado por Deus, se você não acredita no chamado dele, se você não quer receber a palavra dele, se você recebe a palavra dele, você se dói. Se você recebe a palavra dele, você não quer. Se você procura, fala assim: ó, obrigado. Procura outro lugar. Porque é preferível você sair do que você ficar batendo de frente. Lembra o que Gamaliel falou? Se eles não forem de Deus, deixa, que eles vão se perder. Mas se eles forem, tome cuidado, porque vocês vão estar se levantando em guerra contra o próprio Deus. Agora em Romanos capítulo 13, sabe por que Deus fala que levantou a autoridade? Para trazer bem para a tua vida. Não é para trazer mal, não é para trazer medo. Em Romanos capítulo 13 está dizendo: sede submissa à autoridade, porque eles vieram trazer bênção, paz. Mas, Romanos capítulo, nem vou ler, Romanos capítulo 13 diz: mas se você se opor contra, teme, pois carregam a espada para trazer justiça. E o que é a espada? É a palavra. Ou seja, tem autoridade para desferir bênção, como trazer juízo. Olha a importância. Meu pai espiritual fala que um apóstolo, ele é mais importante até do que o presidente da república. Por quê? Porque ele pode abrir e fechar portas no céu e na terra, ligar. Jesus disse, deu a chave para os apóstolos e falou assim: ó, liga, desliga. Meu Deus do céu. Então, se você está numa comunidade onde você tem um apóstolo que é de Deus, cara, se você congrega numa igreja onde você tem um profeta de Deus e você está alinhado com ele, você ganhou na Mega Sena. Hoje eu estava saindo de casa e Deus falava isso para mim: vocês são ricos e vocês não sabem a riqueza que vocês têm. E Deus falava vocês no sentido comunidade, não eu, tá? Porque a gente tem a presença, a gente tem tudo. A gente tem liberdade de culto, a gente tem liberdade para poder pregar, para falar.
A gente tem a liberdade para poder ministrar, falar abertamente, sem medo de tomar uma bala perdida, de alguém vir aqui assassinar a gente. E as pessoas preferem ficar em casa do que vir para o culto. A gente tem a liberdade de adorar. Efésios 4. Efésios 4, 10 ao 16. Ah, mas e se eu pedir para ele me ajudar? Olha o que o Espírito Santo está me falando aqui. Essa não sou eu não. E se eu pedir para aquela pessoa me ajudar, e ele se excedeu e falou comigo na carne? E se ele acabou se excedendo e falando até o que não devia, e falou na carne, e aí? Eu não sou obrigado a aceitar. De verdade, você não é obrigado a aceitar. Mas posso dizer, se você aceitar, é bênção que você leva para a sua vida. Não se opõe. É olhar para aquilo que ele carrega, entender que ele é falho. Porque se você esperar no homem, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Efésios 4, 10. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus para preencher tudo o que existe. Então Jesus, ele preenche tudo o que existe. Ou seja, nada existe verdadeiramente preenchido se não tiver ele. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter todo o status, toda a fama, sempre vai faltar alguma coisa. É Jesus. Então ele preenche tudo que existe. Mediante a essas palavras, ele diz, assim ele designou alguns para apóstolos, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastores e mestres. Ou seja, ele não está preenchendo tudo que existe? Então ele levantou esses homens para quê? Para justamente preencher o que existe. Quem existe? Nós. Então Deus levantou eles para apontar o caminho, preencher. Com o propósito de aperfeiçoar os santos. Quem é os santos? Nós, fala nós. Santo não é quem nunca peca. Santo é quem decidiu viver uma vida separada com Cristo. Quem peca e continua se lavando. Isso é santo. Então nós somos santos. Ele levantou os apóstolos, os profetas, os 5 ministérios para aperfeiçoar os santos. Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Agora, como que você aperfeiçoa alguém? Como que você aperfeiçoa uma pedra, um diamante? Lapidando, batendo, arrancando lasca. Você é um diamante, você brilha. Você brilha. Tem luz dentro de você. Deus te fez para brilhar. Só que para brilhar, tem que arrancar a lasca. Mas você tem que deixar arrancar a lasca. Aí você fica na guerra de, não vai arrancar aqui não. Deixa arrancar a lasca. Quando você menos esperar, vai começar a brilhar, você vai falar assim, eu não acredito. Por que eu não fiz o que antes? A dor não deixa, a alma não deixa, e o Satanás não deixa. Manda o Satanás embora, fala para a alma ficar quieta e deixa arrancar a lasca. Paga pelo conhecimento, recebe a exortação, agradece, seja feliz. Fala, obrigado, arranca mesmo. Vai, tá doendo, chora. Faz igual umas filhas, fica meio ranhenta, limpa e deixa maiar o Judas, como diz o outro. Que a luz vai vir para fora. Tem luz aí dentro. Deus não levantou esses homens à toa. Deus levantou para aperfeiçoar vocês. Nós. Eu falo nós porque o meu pai espiritual é um profeta de Deus. É um apóstolo de Cristo. E tudo que eu almejo, quando eu tenho contato com Ele, eu vou falar diante de Deus desse altar aqui.
é que ele chega e, filho, senta aí. Vem aqui, ó. Aqui tá errado, precisa melhorar aqui. Cara, eu almejo por isso, porque aí pelo menos eu sei aonde eu preciso melhorar e pum, vou voar. Agora, se ele ficar só me abraçando, lógico que eu quero também. Mas se ele me ensinar, doutrinar, apontar o caminho, quantos anos luz à frente eu vou ganhar? Quanta luz vai expandir de mim? Você entende isso? Então Deus levantou para aperfeiçoar os santos, até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então os apóstolos, os 5 ministérios foram levantados por Deus para nos aperfeiçoar e para nos amadurecer. O objetivo, verso 14, é que não sejamos mais como crianças. Olha aí. Como que uma criança age quando você tira algo dela? Hã? Ela briga com você, se bobear, ela morde você. Você tira o negócio da criança, quando você vê, ela está na sua canela mordendo já. Fala, pera aqui. Parece cachorrinho, cara. É meu. A criança está tudo bem quando você dá para ela. Quando você tira, ela não gosta de você. Você não é meu amigo mais. Chama você de chato. Chama você de chata. Porque ela não tem a maturidade de entender que a correção é para o crescimento. Aquela pessoa não está se opondo a ela, não está contra ela. Ela não consegue. O objetivo é que não sejamos mais como criança, levado de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Então, uma pessoa que ainda não está madura suficiente na fé, ela começa a buscar fontes em outros lugares, e principalmente ouvir pessoas que não estão com a vida edificadas. E o que acaba acontecendo? Elas acabam também se corrompendo, se perdendo por causa daquela outra. Ou seja, induz os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade e o amor, cresçamos em todo naquele que a cabeça é Cristo. Todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então você está entendendo que Deus levantou 5 ministérios para te aperfeiçoar? Você entende que você está num lugar aonde Deus te colocou, e Deus colocou essa pessoa na tua vida, que você não gosta dela, você quer matar ela, às vezes pegar pelo pescoço, só que se você fizer isso, você está na roça, mas Deus levantou essa pessoa para te aperfeiçoar, só que a forma como ela vai fazer isso não compete a você. Ela tem um jeito de trabalhar, ela tem um jeito de manusear a espada, de lapidar, às vezes um corta assim, o outro corta assim, você tem que deixar. Porque se você não deixar, você está rejeitando. Você está falando, Deus, eu não aceito a forma como o Senhor quer me tratar. Você está falando, Deus, eu não quero a forma, essa forma está doendo muito. E Deus está falando, deixa o meu servo cuidar de ti, porque dentro de você vai sair essa luz para fora. Você tem uma grande potência aí dentro. Você tem um grande chamado. Meu Deus, está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Tem um grande potencial aí dentro. Deus falou para ti lá atrás que tinha algo grande aí dentro que precisava vir para fora. E Deus colocou alguém no teu caminho para justamente destravar isso, abrir essas portas.
Deus tem uma promessa, Deus tem uma palavra, que ia abrir isso em você, ia sair. Mas o quanto você está se permitindo deixar ser entrado, acessado. Quando você permitir, Deus vai voltar a falar contigo. Deus vai mostrar aonde estão os erros. Deus vai mostrar e as portas vão começar a ser abertas. Aleluia. Vai começar a ser destravado. Sabe por que as portas não se abrem? Porque a principal porta que precisa ser aberta é o teu coração. E só quem pode deixar abrir o teu coração é você mesmo, sou eu mesmo. Você precisa pegar a chave. Você precisa pegar a chave e entregar na mão do servo e dizer: abre. Jesus está dizendo: eis que estou à porta e... Só que quem que ele colocou para abrir a porta? Está falando a palavra. Deus levantou servos para isso. Entrega. Você vai falar assim: mas muitas vezes eu confiei no homem e quebrei a cara. Justamente, você quebrou a cara porque você confiou no homem. O homem vai falhar, eu vou falhar. Mas não se trata de mim, se trata dele. Entrega a chave confiando nele. Porque se você entregar a chave confiando nele, e o homem falhar, mesmo assim, Deus vai te abençoar. Se você entender isso, acabou. Tiago, capítulo 1, último capítulo agora. Está lá no final da Bíblia, depois de Hebreus. Por isso eu estou falando, mostra essa palavra para o teu apóstolo, para o teu pastor. Aproveita e já divulga o canal e fala, ó, se inscreve aí. Deus falou para mim, para vir ministrar essa palavra, que eu vou começar a ministrar para líderes. Tiago, capítulo 1, verso 19. Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Quando eu falo de princípio, às vezes as pessoas não gostam, não sou eu que falo de princípio. Tiago, irmão de Jesus, está falando, se tem um dos livros que eu mais gosto da Bíblia, é o livro de Tiago. Irmão de Cristo. Tiago foi, todo mundo acha que Pedro foi o líder da igreja, mas quem foi escolhido entre os apóstolos para ser líder foi Tiago. Assim, meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, tardia para falar e lento para se irar. Sabe o que é ouvir? Não é ficar calado ouvindo aqui, ó. Não. Ouvir é silenciar a alma e receber no Espírito. A criança não ouve. A criança, você deu para ela, ela agradece. Você tirou dela, ela chora, ela reclama, ela bate o pé. Ela, por que você está fazendo isso comigo? Esteja pronto para ouvir. Quando algo for tirado de você, agradeça. Entenda que para o teu crescimento, quanto você quer crescer, aonde você quer chegar. Sabe quando você vai ver que eu também, que nós estamos amadurecendo? Quando você se permitir ser tirado, tratado. A confiança tem que ser tão grande no tratar, que temos que estar dispostos assim, a estarmos caminhando, e eu, o teu apóstolo, falar para você assim, olha, fica aqui, eu não quero que você vá agora. E você vai falar, tudo bem. A não ser que o Espírito fale para você como falou para Eliseu, continua.
A confiança é tão grande que vai falar para você, olha, senta lá agora, lá no fundo. Tá bom. E não se doer. Se ele falou isso para mim, é porque ele quer o meu melhor. Não deixar a alma falar, tá vendo o que ele está fazendo? Aí o Satanás, é isso mesmo. Não perca para você mesmo, não perca para o inimigo, não. Eu sei que é difícil, porque todas as vezes que você recebe um não, tira, o que vem na memória? O gatilho. E o gatilho mental é muito forte, daquilo que já aconteceu com você lá atrás. Então você associa e fala, é isso que vai acontecer comigo de novo. Quando um líder, alguém fala algo para ti, vem um gatilho mental daquilo que o teu pai, a tua mãe fez contigo, ou que alguém fez contigo. Aí você fala o quê? Vai acontecer de novo. Não vou aceitar. Só que diante da presença de Deus, Deus está falando nessa noite, confia em mim. Confia. Eu vou sair aqui só para você não olhar para mim, tá? Achar que sou eu. Ó. Mas só vai sair a voz agora aí, ó. Confia em mim. Viu? Só ficou a palavra. Não sou eu. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir. O problema é que a gente escuta e já quer rebater. Guarda isso. Guarda. Pega um baú. Você tem um lugar onde você guarda coisas valiosas na sua casa? Eu tenho um cantinho lá que eu... O que é valioso para você? Uma carta, um desenho que minha filha faz para mim. Eu e o papai, é valioso, eu guardo. Esse lugar, guarda. Quando você receber algo vindo da parte de Deus, não tenta explicar, se justificar, bater de frente, falar. Recebe, agradece e espera em Deus. Se nós conseguirmos colocar isso no baú do tesouro, vai ser destravado muitas portas. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, tardio para falar e lento para se irar. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Portanto, livrando de todo tipo de impureza moral e aparência do mal, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as nossas vidas. Agora, quando eu falo ouvir, quando eu falo não, Tiago fala, me perdoa, pai. Quando Tiago fala em ouvir, não é só silenciar a alma. Verso 22, sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Qual é o segredo de quando algo lhe é tirado? É você receber e aplicar. Como que eu posso então fazer melhor? Como que eu posso então agora dar a volta por cima? Como que eu posso então aprender com isso? Quando eu vejo desonra, quando eu vejo afronta na minha frente, olha, eu tenho que trabalhar isso, porque isso mexe na minha alma, isso mexe. Eu estava treinando esses dias, num lugar, estava todo mundo fazendo exercício, e o rapaz do meu lado simplesmente não estava fazendo. Falei, e eu, um cara que tipo assim, eu estou superior a ele, na graduação. Eu falei, você não vai fazer não, cara? Não. Eu só faço como é que ele falou? Eu só faço o necessário. Falei, nossa, cara, você é bom, hein? Então senta lá, você nem precisa fazer então. Aí o professor, né, olhou para mim e falou assim, Derek,
Falei, tá bom, deixa, nem vou olhar, estava fazendo para cá. Aí, depois de novo, o professor mandou fazer exercício, ele não fazia. E aí ele foi treinar comigo. Aí ele falou, isso eu não vou fazer. Eu falei, cara, faz o seguinte, abre uma academia para você. Aí você dá aula. Mas eu não tenho competência. Eu falei, então, se você não quer dar aula, você não quer aqui nem fazer o que o professor manda, senta lá, porque eu não vou treinar com você não. Você não respeita nem a voz do professor, cara. Ô louco? Eu falei, ô louco o quê? Você se acha melhor porque você manda fazer um negócio? Se você está aqui, ou você obedece ou você sai. Não, tá bom, então eu vou fazer. Falei, você está se iludindo a você mesmo, não é eu o professor. Você quer estar num lugar onde você não quer obedecer, você não quer seguir regra. Você quer fazer do seu jeito, então procura um jeito de você fazer. Não tem cabimento. Você quer entrar num lugar só para ficar causando? Aonde a gente entra, aonde nós entramos, todo aquele que de fato segue a Cristo, entra, nós temos que trazer paz sobre aquele lugar, justiça, amor, independente das nossas dificuldades. A gente tem que levar para lá, a nossa postura vai dizer sobre nós. Derek, mas a sua postura lá atrás, eu sei. Eu preciso tanto quanto você. E é por isso que eu me permito ser lapidado. Porque se assim não for, eu não consigo avançar. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, depois de admirar a si mesmo, sai logo e esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita e a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Olha o que a palavra está dizendo. Você vai ser feliz em tudo que você colocar a sua. Sabe o que Deus está falando essa noite? Que Ele quer, desejo do coração de Deus, que você seja feliz em tudo que você empreender. Ele deseja isso. Mas para eu ser feliz, Pai, as portas têm que se abrirem. Não. Para você ser feliz, uma porta tem que se abrir. Qual? Do seu coração. Mas você precisa entregar a chave. Você precisa confiar. Mas está difícil. Se você entrar lá, você não vai gostar de ver, não. Está muito bagunçado. Se eu entregar a minha chave da sacada, você vai, olha, não deu nem tempo de colocar a sujeira para debaixo do tapete. Você não vai gostar de ver, aí você não vai gostar de mim mesmo. Entrega a chave. Entrega a chave. Mas eu vou deixar você só dar uma olhada, tá bom? Eu vou ficar aqui, ó. Eu vou deixar você abrir, mas se eu ver que você vai entrar, eu puxo. Faz o seguinte. Dá a chave. Segura na mão e fecha o olho. E deixa ele entrar. Vai ver bagunça, vai ver sujeira, vai ver sangue, vai ver trauma, e deixa ele entrar. E vai acessando, até entrar onde está a origem da dor. E sabe onde está a origem da dor? Do trauma? Está no seu quarto. Não está na cozinha, não está na sala, está no seu quarto. E lá no seu quarto, se você permitir entrar, você vai colocar tudo para fora que está aí dentro. Toda a raiva, toda a mágoa, todo o desespero, vai gritar. E quando fizer isso, a luz que estava ofuscada por causa da bagunça vai começar a brilhar. E sabe o que Jesus diz? Que uma casa que brilha no topo da montanha ilumina uma cidade toda e ninguém pode apagar. Deus está falando que Ele quer
que você seja essa casa para muitas pessoas. Tem pessoas que olham para você e já vê essa luz em você, que você mesmo muitas vezes não vê, porque deixou os entulhos, as sujeiras, as portas fechadas tirar. Deus está falando, eu coloquei alguém capaz, porque Deus colocou a capacidade não está no homem, veio dele, capaz de te ajudar a remover toda essa sujeira, porque deu poder para eles curar todas as doenças e fazer você brilhar como nunca brilhou, para quebrar esse silêncio. Senão vai ficar nesse silêncio até quando? Até quando você vai suportar esse silêncio? Se humilha, se coloca na presença de Deus, fala, eu preciso de ajuda, está aqui a chave do meu coração, o que eu preciso fazer? Como que eu tenho que me portar? Me ensina então, me mostra. Como é que tem que ser então? Vamos começar do zero? Vamos começar nós dois? Pode tratar, pode curar, pode exortar, pode lapidar, pode arrancar lasca, faz o que precisa ser feito, mas me tira de mim mesmo, me liberta de mim. Sabe aquela música? Liberta de mim. O problema nosso é libertar a gente da gente mesmo. Se você permitir entregar a chave e deixar com que o servo de Deus entre e cure, mas tem que entrar de verdade, entrar no relacionamento de verdade. Se vai receber abraço, se vai receber exortação, se vai dar, se vai tirar, se vai, não importa, entra de verdade, entra disposto. Você vê que o negócio pegou, você fala assim, pode ir só um pouquinho mais devagar, porque está doendo bastante agora. Pega um pouquinho só mais leve. Mas se ele falar, não, tem que ser de uma vez, você fala, então vai. Mas não se opõe, deixa. O apóstolo Paulo diz, eu peço que vocês orem, para que eu fale da palavra como me convém falar. Porque se você fica pressionando o profeta, Deus não consegue descer do jeito que precisa. Você entende que é um canal? É O que acontece se o canudo estiver sujo? Não passa direito, às vezes nem passa. Deixa vir do jeito que precisa. Se você aguentar do jeito que veio a correnteza, puf, no primeiro impacto vai doer, depois você vai estar boiando. Você fala, meu Deus, agora eu estou surfando nas ondas do Espírito. Aleluia. Aí sim, você pode estar diante da presença de Deus e Deus ficar calado, que o olhar dele vai falar muito com você. Mas nessa noite, o silêncio é para ser quebrado, para que a luz que está aí dentro venha para fora, de forma a ecoar e alcançar todos aqueles que Deus quer que você alcance. Amém? Glória a Deus. Meus amados, espero que você tenha gostado dessa palavra. Se você pode compartilhar, olha, envia para o teu apóstolo. Fala, apóstolo, assiste aí, ó. Tenho certeza que ele vai gostar e vai passar para as ovelhas, para os discípulos, para a igreja dele assistir, tenho certeza. Porque é difícil o profeta ter honra na sua casa. Passa. Deus falava isso para mim, hoje você vai falar para líderes. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, a sua igreja. E esse é o propósito do GDA. Fazer alianças para edificar igrejas. Para que voltemos à igreja primitiva. Voltar à essência do primeiro amor. Voltar à essência do altar. Só tem uma luz que tem que brilhar aqui, é Ele. Que o nome dele possa ser glorificado e edificado nessa noite. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Não esquece, você pode nos abençoar aqui do ladinho da tela, o QR Code, na descrição do vídeo Pix. Não se esquece, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação,
para que toda vez que a gente colocar um vídeo legal, chegue até você. Tenho certeza que vai ter muitas palavras ainda, muitas coisas boas, novas de Deus para mim, para a tua vida, que vai acontecer. Muito obrigado. Te espero até a próxima reunião profética em nome de Jesus. Fica na paz.